Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Dando sequência às nossas aulas, nós começamos a ver um pouco dos recursos do sistema Linux com acesso a arquivos e principalmente quando esse acesso a arquivos dá acesso a dispositivos, e iniciamos pelos dispositivos de caractere, de comunicação entre o nosso sistema Linux e o mundo externo. Na última aula, nós exploramos um pouco e fizemos até um laboratório com o protocolo UART, a comunicação serial no modelo mais básico, vamos dizer assim. E a ideia da aula de hoje é expandir um pouco, nos aprofundar um pouco nos diversos protocolos seriais que nós temos e em seguida, termos mais experimentos com outros protocolos, com outros tipos de sensores, com outros tipos de interfaces. Nós vamos começar lembrando aqui dos tipos de protocolo de comunicação. Então, nós sempre temos essas duas possibilidades, seja o protocolo serial e o paralelo. Protocolos seriais a gente vai explorar um pouco mais hoje, mas alguns exemplos como o ART, o CAN, a própria Ethernet, 2C, SPI, RS-232, USB e outros. E a comunicação paralela, que é o ATA, ISA, PCI, SCSI e dentre outros, tá? Só para a gente dar um exemplo. Então, assim, só para a gente situar, ambos os tipos de comunicação, eles têm os seus propósitos, as vantagens e desvantagens, Uma vantagem clara da comunicação paralela é conseguir mais bits ao mesmo tempo, comunicar mais dados, mais informações ao mesmo tempo. Então, ela consegue alcançar altas taxas de transferência e é muito utilizada em situações internas, onde você coloca, por exemplo, barramentos dentro do computador, comunicação com alguns discos de alta performance, ou, por exemplo, direto com a memória, ou dispositivos como uma GPU, ou algo nesse sentido, onde você coloca uma quantidade de dados, uma linha de dados muito grande em paralelo. Porém, para comunicações com interfaces externas, com elementos externos, isso já começa a ficar complicado, porque você teria que ter uma quantidade muito grande de fios, uma quantidade, às vezes, enorme de fios para comunicar. Tá? Então, a contrapartida, o trade-off é usar os protocolos seriais, que eles usam uma quantidade muito menor de fios, de 1 até alguns poucos fios, 2, 3, 4, e conseguem serializar a comunicação ou transmitir de maneira serial essa comunicação. Então, essa é a grande diferença entre as duas abordagens. Os modos de transmissão, só para a gente explorar, nós comentamos um pouco na aula ao vivo, mas nós temos 3 modos básicos de comunicação serial, sendo ela o primeiro modo simplex, onde você tem um emissor e a comunicação ela só vai em um sentido toda vez. Tá? Então não há a possibilidade do receptor, por exemplo, confirmar a mensagem que ele recebeu. Tá? Exemplo típico é a transmissão de TV, rádio, onde você tem uma antena e você tem um receptor na outra ponta. Então essa comunicação é em um sentido só. Nós temos também o modo de transmissão half duplex, ou meio duplex, como é chamado, onde tanto o receptor quanto o emissor eles podem estar ativos ao mesmo tempo, mas só um deles pode transmitir por vez. Por quê? Porque o canal de transmissão e recepção ele é compartilhado. Aqui tem um exemplo, por exemplo, antigo aí de walkie-talkie, ou seja, você aperta um botão, fala, aguarda, o outro receptor vai receber a mensagem, vai escutar, depois ele aperta para falar. Então, o canal de comunicação, o meio de comunicação, ele é compartilhado. Então, ou você transmite ou você recebe, tá? Inclusive hubs, por exemplo, antigos, antes dos switches, eles tinham esse tipo de protocolo até na internet. E o modo full duplex, que é o modo mais complexo, vamos dizer assim, onde você consegue enviar e receber ao mesmo tempo. Tá? Ambos os elementos eles estão ativos e enviam e recebem. Então, um exemplo bem básico é a ligação telefônica convencional, seja ela com fio, seja ela celular, uma videochamada, que é muito comum hoje em dia, a internet de modo geral, muita coisa acontece nesse modo full duplex. Então você pode receber e enviar ao mesmo tempo, porque são 2 canais distintos, separados. Então esses são os modos de transmissão. Outro aspecto da comunicação serial é a sincronia de clock, quer dizer, como é que eu sincronizo a comunicação, como é que eu digo como é que o emissor
diz para o receptor qual é a cadência de cada um dos elementos que ele está transmitindo, né? Lembrando, serial você está transmitindo elemento a elemento, na prática bit a bit, né? Então, uma possibilidade é a comunicação síncrona, onde o sinal de clock é transmitido junto do sinal. Então você manda o sinal do dado e, além disso, manda a cadência do clock, ou seja, a frequência com que você quer que o seu receptor interprete a mensagem, tá? É muito usado para comunicações de distâncias mais curtas, tá? Geralmente aí no mesmo circuito, então alguns exemplos SPI, 2C, UCAM. E a comunicação assíncrona, né? Que é um outro modo, né? Onde você não transmite o clock, tá? Você não transmite o clock. E isso você tem que, né, contornar, vamos dizer assim, negociando, né, a taxa de transmissão com o seu receptor. Então, é usada para distâncias mais longas, metros e às vezes até muitos metros ou até quilômetros de distância. E a ausência de clock exige, né, alguns mecanismos de controle. Então, por exemplo, controle do fluxo de dados, a taxa de transmissão, qual que vai ser, controle de erros. Tá? Alguns exemplos aí, RS-232, 422, 485 são alguns tipos de comunicação assíncrona. Tá? USB também como exemplo. E alguns outros aspectos interessantes e importantes, né? Por exemplo, a taxa de transmissão, como nós falamos, seja ela síncrona ou assíncrona, né? Ela limita a quantidade de dados que podem ser transmitidos por segundo. Então é muito comum, né, essa medida de bits por segundo, BPS, na taxa de transmissão. Taxas bem comuns, 1.200 até 115.200 nas transmissões mais baixas, né, mais lentas. Outras podem chegar até megabits, por exemplo, e algumas comunicações seriais bem avançadas até gigabits, tá? Mas a taxa ela depende do meio físico e o quanto o sinal está suscetível a ruído. Então, dependendo de como que o fio, o meio de condutor né, se ele é mais ruidoso ou menos ruidoso por uma série de interferências do meio, e não só a distância, né, você consegue alcançar velocidades maiores ou não. Por exemplo, os mais rápidos que nós conseguimos é através da fibra ótica, né? Mas aí você já está transformando o sinal em luz. O tamanho da palavra é um outro elemento importante, que é o frame, né? Então, o dado que você vai transmitir, qual o comprimento daquele dado, né? Então, o emissor ele começa a transmitir, ele tem um limite de transmissão. E aquilo é uma palavra, tá? Então, isso pode ser negociado ou definido em cada protocolo de comunicação. É muito comum usar 8 bits, por exemplo. Né? Isso a gente está falando bem baixo nível. A sincronia também, né? Os bits de sincronia. Então, muitas vezes num protocolo, principalmente assíncrono, você tem que dizer quando que você vai começar a emitir. Né? Então, você define um protocolo, um tipo de padrão ou um bit só de sinal dizendo que vai começar a transmissão e outro para dizer que ela vai ser encerrada. E também controle de erros. Né? Então você pode, um mecanismo muito comum é o bit de paridade, então você conta quantos bits né, você tem no seu sinal, e isso significa, lá, se for um número par, você coloca o bit de paridade 1 ou 0, caso contrário, e o receptor ele consegue verificar. Então essa é uma forma bem simples, até outros meios mais sofisticados, né, de verificação por vários, né, sinais, ou às vezes 8, 16 bits de confirmação, né, de verificação da integridade dos seus dados. Principais interfaces, né, e protocolos seriais. Então, a UART nós exploramos aí na aula passada, ela é a base, né, das comunicações assíncronas. O RS-232, 422, 485 são em cima da UART, né, eles são desenvolvidos em cima dessa base. Nós temos também um protocolo síncrono que é o One Wire, né, um fio na prática. O I2C, nós vamos explorar bastante no próximo exercício. O I3C, que é mais recente, né, ele foi proposto em cima do I2C para melhorar a taxa de transmissão, a confiabilidade do I2C. É bem recente esse protocolo. SPI, né, que é um protocolo síncrono, o CAN. Eu coloquei aqui só um asterisco, bit banging, que a gente chama, né, que é basicamente assim, você não tem um protocolo padrão e você inventa, né, uma negociação bit a bit de comunicação. Isso é muito usado dentro de circuitos integrados. Tá? Então você desenvolve módulos e você coloca um bit de comunicação só para fazer handshake, por exemplo. E aí cada desenvolvedor ou cada designer
desenvolve ali um método, né, de fazer handshake. Isso é muito comum também, bem baixo nível. Tá? E estou colocando aqui em cinza, né, USB, Thunderbolt, Ethernet, que são outros protocolos ou interfaces síncronas, só que elas são muito complexas, né, e fogem um pouco do escopo desse curso, detalhar o funcionamento dessas interfaces de comunicação, desses protocolos, tá? Mas também são protocolos seriais que aí já alcançam taxas de comunicação muito altas, né? Hoje o padrão USB-C, né, o tipo 3.1 já alcança, se eu não me engano, 10 gigabits, e o USB 4 já está indo para os 40 gigabits junto com o Thunderbolt 3/4, né? Então é uma comunicação super rápida, e a Ethernet também você já tem de 10 gigabits e até mais do que isso, tá? Então são protocolos bem mais rápidos e mais sofisticados, e eles são muito mais caros, né, vamos dizer assim, de implementar. Então muitas vezes a gente vai concentrar nesse curso aqui nos protocolos mais simples, sistemas embarcados que são muito mais difundidos. Não que nós não vamos usar a Ethernet assim por diante, o USB nós vamos estar usando, mas nós vamos implementar outros protocolos na mão aqui, como exemplo. Bom, todos esses protocolos, né, eles estão baseados no que a gente chama de Open System Interconnection, que é um modelo, que é o modelo OSI, né? Esse modelo ele foi definido justamente para a gente entender todas as camadas da comunicação. Então, desde a camada física até a camada da aplicação, são 7 camadas, né? E nós vamos ver que os protocolos mais simples, seriais, que nós vamos explorar nesse curso, muitas vezes eles terminam ali na camada física de dados e um pouquinho mais, certo? Então eles não exploram, não implementam explicitamente todas essas camadas desse modo que está previsto, tá? Alguns mais, alguns menos. E alguns protocolos, eles são só meios de definição desses que nós falamos, né? Eles só são meios de definição da camada física, tá? E aí você tem que definir um protocolo acima para negociação de dados, por exemplo. Como é que vai ser a camada de dados, camada de rede, camada de transporte, né? Isso fica em aberto e você pode colocar, né, protocolos em cima dele para fazer todo o tráfego de dados, tá? Então lembrem desse modelo aqui. Nem todos os protocolos seriais que nós vamos mostrar, eles implementam tudo isso aqui. Algumas coisas ficam em aberto para ser definidas. Começando aí, né, só fazendo uma revisão rápida pelo UART, né, nós já trabalhamos, fizemos um exercício, então só relembrando, a função do chip UART é converter o dado de paralelo para serial, então ele faz essa serialização do dado, tá? É um protocolo assíncrono, tá? Então ele não transmite o clock ao longo do meio físico, tá? E ele precisa de um start bit e um stop bit, ou seja, no protocolo eu vou sinalizar o início e o fim. Só que a UART, puramente, ela só trabalha com níveis lógicos. Então se você pega um microcontrolador que trabalha a 5 volts, ele vai chavear 0 e 5, 0 e 5. Se é um 3.3 como é o Raspberry, ele vai chavear 3.3. Tá? Em cima disso, tem outros protocolos que definem esse nível de tensão que nós vamos ver já já. E exige também a definição de uma taxa de transmissão e um mecanismo de correção de erro. Então aqui, tipicamente, ele é um protocolo, nesse caso, full duplex, então, né, ele tem o TX e RX separados, são duas linhas de dados separados, você pode transmitir e receber ao mesmo tempo, e um ground, ou seja, um fio terra, para ser a parte comum, né, vamos dizer assim, a referência comum de tensão. Aqui só lembrando, né, quando eu vou transmitir, então, saindo do TX do dispositivo 1, eu utilizo na UART um start bit, ou seja, um sinalizador que eu vou começar a transmissão, então isso é parte do protocolo, né? Então quando o seu barramento está ocioso, né, ele fica em sinal alto. Quando ele baixa o sinal para 0, né, ele já sinaliza que ele vai começar essa comunicação. Depois você transmite todos os bits, por exemplo, aqui 8 bits, né, um tamanho de dado, um frame de 8 bits, e no final você coloca o sinal alto de volta, sinalizando o final da sua transmissão. Tá? Então é super simples esse protocolo, tá? Esse é bem padrão. Esse aqui não está com bit de paridade, por exemplo, que é o modo mais comum da gente ver esse protocolo implementado. E aí, em cima da UART, né, baseado na UART, tem vários outros protocolos que surgiram para tentar definir, né, e dar mais robustez a
essa forma de comunicação tão usada. Então, por exemplo, o RS-232 ele é muito comum, uma topologia de ponto a ponto, né, com RX-TX Full Duplex, só que ela define, né, a interface elétrica com mais ou menos 12 volts. Então você define um sinal para diminuir o ruído e para você poder alcançar distâncias maiores. Então o RS-232 padrão ele vai até 15 metros, então você pode ter um cabo de até 15 metros comunicando a 9.600 bits por segundo. Tá? Então a taxa não é tão alta, mas ela é muito útil para uma série de padrões, tá, de comunicações e dispositivos. Já o RS-422, ele tem uma topologia multidrop, que a gente chama, tá? Onde um emissor vai enviar para vários receptores. O canal ele é só de ida, ele é half duplex, e o retorno ele fica numa linha separada, tá, de comunicação. A interface elétrica é um pouquinho diferente, mais ou menos 6 volts, mas ele já alcança velocidades maiores, de 10 kbps a 1.200 metros, ou até 10 megabits, né, por segundo a 10 metros. Então ele foi, né, implementado para ter redes. Né? O RS-232 é só ponto a ponto, de um dispositivo para o outro. O 422 você já consegue montar vários receptores. E o 485 ele expande para mais, né? Então é multiponto. Ele pode ser usado no modo half duplex ou full duplex, dependendo. Se você quiser full duplex, você tem que colocar duas linhas RX-TX. A interface elétrica de menos 7 a 12 volts, e aí você alcança até 10 megabits por segundo em, né, linhas de transmissão de até 10 metros. Então, isso é muito usado na indústria, esses padrões, até hoje. Tá? Então, aqui é a topologia do 422, topologia do 485, né, como você conecta vários equipamentos na rede. E aqui, se for half duplex, por exemplo, no 485, você combina, né, o RX+, e o TX+, numa linha só, e o TX- e RX- numa linha só, tá? E aqui no Full Duplex você usa 4 fios para comunicação em vez de 2. Tá? Então é uma forma de fazer o Full Duplex nesse protocolo. Um protocolo da camada de dados, tá? E também da camada de segurança de sessão muito usado é o Modbus, em cima do 485. Então o 485 ele define lá a camada física, tá? E a camada de dados bem básica. Mas o frame, né, a palavra de comunicação utilizada, o Modbus ele é um dos mais usados na indústria hoje. Então você tem aqui, por exemplo, um byte de start, né, onde você manda um pacotezinho, né, o formato do pacote. Você manda um start, você manda um endereço para onde você quer enviar o dado, ou seja, qual é o receptor que vai receber esse endereço, tá, na rede, o endereço dele, de 8 bits, então você pode ter até 256, né, dispositivos na mesma rede 485. A função que você quer enviar, então ele define, né, ou seja, eu vou mandar para esse endereço com essa função. Então você manda nesses 8 bits qual o comando que você quer enviar. Tá? Depois os dados pode ser N pacotes de 8 bits. E por fim você manda uma verificação de erro via o algoritmo CRC. Tá? Então é assim que ele faz. Depois você define o final ali da sua comunicação daquele pacote. Tá? Então esse é um protocolo, tá? Você tem um Modbus RTU, tem um Modbus TCP, inclusive, para ser usado via rede Ethernet, tá? Mas aqui tem essa referência, vocês podem ver os detalhes, tá, de implementação, tem tudo, documentação, um protocolo bastante antigo, então ele é muito conhecido na indústria, tem driver para tudo quanto é dispositivo e linguagem de programação para Modbus. Dando exemplos, né? Até hoje o RS-232 e o 485 são muito usados, por exemplo, o RS-232 aqui num servidor Dell, né? Sempre tem aquela porta para debug, porque ele é um protocolo tão simples, tá? Que você consegue implementar um firmware ali muito simples com o RS-232 para navegar se estiver dando algum problema. Tá? Então o terminal fica acessível via RS-232. Aqui um outro exemplo aqui de uma matriz, né? Um switch de matriz HDMI, tá? Com interface RS-232 também, para comunicação, para configuração, switches de rede muitas vezes tem também. E para 485 a gente mostra aqui um decodificador de controle de motor DC, controle de acesso,
dois dispositivos, né, muito usados na indústria também, com padrão 485. Então, para exemplificar, né, nesse caso desse protocolo, dispositivos de mercado. Tá? Um outro protocolo que nós vamos ver aqui é um protocolo muito simples, que é o OneWire. Ele é um fio, né, de dados na prática. Você tem que ter um fio de referência, pelo menos um ground, mas o OneWire ele foi criado pela Dallas Semiconductor. Ele é um protocolo half duplex assíncrono, tá? Mas uma das grandes vantagens dele é ele tem um sistema de master slave, então você coloca vários dispositivos como slave num barramento. A velocidade de transmissão é bem baixa, 16 kbps, mas você consegue, né, distâncias de até 300 metros, tá, de fios. Então ele é muito usado em dispositivos pequenos, sensores, por exemplo, estações meteorológicas e sensores de meteorologia à distância, botões remotos, monitoramento de tensão, mas ele pode ser um pouco mais sofisticado também. Tá? Você pode ter dispositivos com memória remota. Tá? Então, alguns exemplos aqui muito utilizados com o OneWire. Aqui eu estou colocando um exemplo bem curioso e sofisticado, que é um autenticador de segurança. Então, um chip que fica no seu dispositivo para autenticar a segurança. Então, ele está trafegando ali, inclusive a segurança com SHA-256, tá? Por esse fio. Então, é um protocolo muito simples, mas é bem poderoso. Sensores de temperatura e umidade, por exemplo, são usados. Esse aqui é um adaptador básico lá de OneWire para GPIO de dispositivos, microcontroladores, assim por diante. A Raspberry Pi ela já suporta o OneWire em um dos pinos do GPIO. E aqui uma curiosidade, por exemplo, o próprio NoBreaks usam às vezes o OneWire para indicar, né, fonte de energia. Aqui o MagSafe, né, que é o cabo de alimentação dos dispositivos dos notebooks da Apple, que era o padrão até alguns anos atrás, ele usa, né, o protocolo OneWire para comunicar quando você está conectado ou não e quando o seu dispositivo está sendo carregado ou não. Tá? Então, é um protocolo muito difundido na indústria por ele ser muito simples e barato e eficaz. Seguindo, né, vimos aí o ART com RS-232 e toda aquela família, vimos o OneWire e agora a gente vai para o I2C. Tá? Agora nós passamos, né, o I2C é um protocolo síncrono, tá? Então é um protocolo, vejam, bastante antigo ainda, 1982, desenvolvido pela Philips. O objetivo dele era diminuir, né, minimizar conexões entre os dispositivos de um mesmo circuito, então a quantidade de fios de comunicação entre os dispositivos, e ele precisa somente de 2 fios para comunicação, além da alimentação. Tá? Eu vou sempre falar isso, pessoal, porque sempre eu preciso do ground, né, do terra de referência, às vezes da alimentação também. Então a gente está falando de comunicação, fios de dados. Então o SL e o SDA, ele é um protocolo half duplex, e ele pode ser usado com múltiplos mestres. Tá? O dispositivo que iniciar a transição de dados ou transição de dados no barramento, ele se torna o master. Tá? Então você não tem um árbitro ali. Os slaves eles são identificados por um código. Tá? Os primeiros 7 bits, você consegue colocar até 128 dispositivos num barramento I2C. E normalmente esse código é fixo, esse bit, tá, de identificação ele é fixo. É como se fosse um MAC address simples, né? Do dispositivo na rede. Tá? As velocidades de transmissão elas são padronizadas, então elas podem ser ou 100 ou 400 kbps ou 3.4 megabits por segundo. Tá? Essas são as velocidades do protocolo. E ele manda o clock junto, tá? Como a gente falou, é um protocolo síncrono. E é muito usado para comunicação entre dispositivos na mesma placa ou dispositivos muito próximos. Tá? Então, você consegue chegar ali até 30 centímetros para velocidades moderadas. Se você passa muito disso, ele começa a perder a eficácia e aumentar muito a taxa de erro na comunicação. Aqui é um modo básico de comunicação, né, de integração. Então, 2 dispositivos, você conecta eles pelo SDA e o SCL, esses 2 sinais de dados. O SL é a referência do clock, o SDA é o data, né, os dados. E aqui o ground VCC, ou seja, a referência de energia através desses resistores de pull-up. Então as 2 linhas de dados estão conectadas. Né? Normalmente dentro do dispositivo já vem conectado o resistor de pull-up
nesses dois dispositivos. Você só tem que conectar as linhas nesse modo. Tá? E aqui o fluxo de dados. Então, sempre que eu estou transmitindo, eu mando o clock e mando os dados nesses frames. Tá? Então, aqui uma palavra, por exemplo, o endereço, né, de 7 bits, para onde eu quero enviar o dado, né, dentro do barramento. Então, cada dispositivo sabe, recebe, todo mundo recebe a mesma mensagem, mas você só lê aquela mensagem que está endereçada para você mesmo. Essa é a ideia do protocolo. E depois o envio de dados, tá? Dados síncronos. Aqui exemplos, né? Então, múltiplos dispositivos, múltiplos displays LCD e 2C conectados no mesmo barramento. Então, vejam a economia de fios, né? Esse controlador que está aqui à direita só está conectado saindo 4 fios dele, né? O VCC e o ground e os 2 de dados. E isso está sendo replicado para todos os dispositivos no barramento. Tá? Aqui mais um exemplo, várias Raspberries conectadas a um Arduino. Tá? Aqui vários tipos de sensores diferentes, né, no mesmo barramento. E aqui outros exemplos, tá? Controladores, por exemplo, de motor servo. Aqui você pode colocar, se eu não me engano, nesse caso aqui, 16 motores servos num barramento I2C, controlar todos eles ao mesmo tempo pelo mesmo barramento. Sensor de pressão, luminosidade, display LCD, né, como foi colocado lá, um potenciômetro, enfim, vários dispositivos usam I2C. E aí lembrando a limitação, né, de velocidade desse barramento. E o SPI, né, em contrapartida ao I2C, já é um protocolo que também tem essa ideia de usar menos fios, né, dentro de um barramento, esse protocolo serial, só que para comunicações mais rápidas. Tá? Então, ele é um protocolo também bastante antigo, 1979, desenvolvido pela Motorola. Ele é full duplex, tá? Ele usa barramentos com até 256 dispositivos, tá? Só que ele permite somente um master no barramento, então o protocolo é um pouco diferente do I2C. Não existe velocidade pré-definida de comunicação, mas geralmente ela é sempre maior do que 1 megabit por segundo. Tá? Você consegue atingir velocidades bem maiores. Só que ele necessita de 4 fios de conexão. Então, vendo aqui como é que ele se conecta, né? Ele é um protocolo síncrono, como nós falamos, então eu mando o clock, né? O master manda sempre o clock, e o MOSI, que seria o Master Out Slave In, é a saída do master para os slaves, é o sinal de dados, né? O MISO é o Master In Slave Out, então o slave ele manda de volta lá os dados para o master, e o SS é o Slave Select, então esse aqui é o seletor de chip, ele comunica, tá, do master para o slave quem é o slave que eu quero endereçar. Tá? Então, na prática, quando você coloca vários desses dispositivos num barramento SPI, tá, acaba que esse Slave Select é uma desvantagem, porque, lembra, no I2C eu tenho um endereço e quem vai me escutar e vai receber. Tá? No SPI, esse endereço não existe, então você tem que mandar um sinal físico, tá? Conectar um sinal físico direto para o slave. Tá? Existem algumas formas de diminuir isso, tá? Existem alguns meios de diminuir, mas normalmente isso é uma desvantagem do SPI. Tá? Que você tem que ter, se você colocar 10 dispositivos, a princípio você tem que ter 10 fios, né? Um para cada dispositivo, só para sinalizar que você vai comunicar com ele. Tá? Então tem umas formas de remediar isso, mas é um limitador desse barramento. Mas geralmente ele consegue alcançar velocidades bem maiores. Tá? O fluxo de dados, então vejam, toda vez que eu estou transmitindo eu mando o clock, aqui em cima o SCK, e aqui é o master enviando, e depois o slave respondendo ao master. Tá? Então o slave select ele fica selecionado nesse período todo, o master faz uma comunicação, faz uma requisição, e o slave responde a essa requisição. Tá? Então esse é o controle do fluxo. Tá? Então aqui só exemplos de comunicação, de conexão do Arduino com a Raspberry, né, usando o protocolo SPI. E aqui alguns exemplos de dispositivos. Vejam que aqui eu tenho, por exemplo, um SD Card Reader, né, que exige uma comunicação mais rápida, tá, com a memória flash, né, do SD Card. Então via I2C ficaria muito lento, com a SPI fica melhor. Uma tela, por exemplo, de LCD, uma matriz maior, né, então eu consigo alimentar esse display, né, com a velocidade de comunicação todo ele.
módulo de memória flash externa e assim por diante. Então você consegue colocar dispositivos com desempenho melhor no barramento SPI. E por último, nós vamos falar um pouco aqui do protocolo CAN, que é o Controller Area Network. Nós não vamos usar muito aqui no curso, não sei se vai dar tempo, mas ele é um protocolo muito interessante de mencionar, porque ele foi desenvolvido pela Bosch na década de 80, e a ideia do CAN, tá, ele foi desenvolvido para a indústria, principalmente a indústria automobilística, onde dentro de um carro, por exemplo, hoje você tem dezenas de microcontroladores, ou unidades, né, de processamento, e você precisa de uma rede muito robusta para fazer a comunicação entre esses dispositivos. Tá? Então a ideia dele é ser um protocolo muito robusto a ruído, a todo tipo de intempérie, justamente porque ele está alimentando, né, nessa situação bastante crítica dentro de um veículo. Tá? Então ele é uma topologia de barramento multimaster, todos os dispositivos eles podem enviar ao mesmo tempo, e nessa robustez tem uma característica interessante, porque se você coloca uma prioridade na mensagem, se um segundo dispositivo começa a enviar e vê que alguém está mandando com prioridade maior, ele para de enviar. Tá? Então, todos os dispositivos podem começar a enviar dados ao mesmo tempo, e ao invés de endereços físicos de dispositivos de destino, o protocolo CAN, na palavra, né, do pacote, você diz qual é o dado que você está enviando. Então, em vez de falar, eu estou enviando para o dispositivo X, não, eu estou enviando dados de temperatura. Então, todo mundo que estiver interessado em dados de temperatura vai ler aquele dado. Tá? Então, você não endereça para alguém, você dá o label do tipo de informação que você está passando no campo. Tá? E todo mundo pode ler e receber e escrever ao mesmo tempo. Então, até 120 dispositivos numa rede, muito utilizado na indústria automotiva, em fabricação, chão de fábrica, robótica, equipamentos médicos. A velocidade é até 1 megabit por segundo, tá? A distância de comunicação pode ser de até 40 metros, e ele necessita de 2 fios para comunicação. Tá? Então ele faz uma comunicação, vamos dizer assim, de pareamento, tá? E por fim, ele é um protocolo, né, half duplex. Tá? Aqui é a conexão de barramento. Então, no barramento CAN você tem vários dispositivos conectados por esses 2 fios de comunicação. Tá? E aqui uma referência, tá, de envio de dados. Então, ele envia, né, por um par diferencial aqui de dados. Então, esses 2 fios aqui, o CAN high e o low, tá, ele faz uma diferença de tensão dos dois. Essa diferença de tensão normalmente está na faixa de 2,5 volts, né? Então é assim que ele evita ruído, tá? Esse é o protocolo para evitar ruído na comunicação. Então são esses 2 fios aqui que estão enviando os dados, tá? Aqui é só a referência do que seria o dado no nível lógico, né? Aqui em preto. Mas na prática são esses 2 fios verde e vermelho que estão transmitindo os dados, tá? Então é um barramento bem simples, mas muito robusto. E muito usado, como eu falei, na indústria automobilística e companhia limitada. Alguns exemplos aqui de dispositivos CAN, né? Aqui um OBD2, o CAN Bus Development Kit, então aquele que você liga direto no barramento do carro, né? Para fazer extração de dados, comunicação e assim por diante. Aqui na indústria, por exemplo, um motor brushless DC, tá? Controlado pelo protocolo CAN. Aqui um controlador de motor também na rede CAN, mesma coisa. E aqui um shield de Arduino, por exemplo, específico para fazer comunicação via CAN. Né? Então, alguns dispositivos existem dezenas, mas só dando um exemplo rápido. E para fechar, né, para a gente sintetizar tudo isso que nós falamos, estamos fazendo uma comparação aqui entre protocolos seriais. Tá? Essa tabela foi adaptada aqui do embedded.com, um artigo de 2002, se eu não me engano, que fala sobre isso. Mas só para a gente ver, né? OneWire aqui. Então, as comunicações assíncronas. OneWire, RS-232, 422, 485, aqui tudo baseado na UART, esses 3, né? Enquanto I2C, SPI e CAN são síncronos, né, no barramento. Tipo de emissor e receptor. Então, aqui você tem master slave, peer-to-peer, multi-drop, multi-point, multi-master, né? Quem é half duplex ou não, número máximo de dispositivos em cada um,
a velocidade máxima, né, teórica que eles alcançam. Quando a gente coloca a velocidade máxima, sempre tem um jeito de aumentar um pouquinho, usando um fio específico, um meio de comunicação específico, mas esse é o padrão que a gente encontra, tá? As distâncias máximas também, vejam que o 485.422 é muito longa a distância, né? E aqui a quantidade de pinos, tá? Lembrando que são os pinos de dados, tá? Tirando o ground, vamos dizer assim. Tá? Então, comparação básica entre os protocolos. E aqui algumas referências, tá, a esses dados todos, eu vou colocar lá no Moodle, bastante referência, porque todos esses protocolos são muito antigos, tem muita informação na internet, muito tutorial de tudo quanto é forma que vocês quiserem, documentação muito profunda, tá? Vale a pena estudar e, obviamente, nem todos esses protocolos a gente vai explorar tão profundamente aqui na disciplina. Então, se vocês se depararem com a necessidade de desenvolver dispositivos com esses protocolos, né, no futuro e assim por diante, vale a pena ter essas referências todas que são muito, muito ricas, ok? Bom, pessoal, então é isso. A ideia dessa aula era fazer esse overview de protocolo de comunicação serial e alguns deles que nós vamos usar aqui na aula e que nós vamos exercitar em breve, tá? Na próxima aula nós vamos começar, né, dando continuidade ao laboratório com um exemplo de comunicação I2C na RESP. Então nós vamos fazer um laboratório de I2C, ok? Então anotem as dúvidas e vamos discutir depois na próxima aula. Obrigado, pessoal.